Quero adorar a Deus pelo privilégio de aqui estarmos novamente. Vamos retornar à nossa jornada joanina, né? Nós, na quinta passada, estávamos ali no abençoado casamento do nosso querido Arilson e Amanda, que já estão aí, né? Apostos, servindo ao Senhor e adorando o Rei. E o nosso querido presbítero Helder ministrou a palavra aqui. Hoje nós vamos voltar a João, capítulo de número 11. Nós fechamos João capítulo 10. E eu queria pedir para os irmãos se colocar de pé, por favor. Fazer menção da presença do pastor Francisco das Chagas. Sua esposa está? O senhor está? A esposa também, a esposa do pastor. Sejam muito bem-vindos. Esse casal abençoado, abnegados servos de Deus. É uma honra e uma alegria tê-los entre nós nesta noite. O Fabrício e o Natan estão aqui, não estava vendo, não tinha visto ainda. Seja bem-vindo, viu, Fabrício? Cadê a Chayenne? Veio? E a Natiele? Amém. Também ali o Flávio e a Fernanda, esse povo abençoado ali de Cidade Oeste. Deus abençoe vocês. Sintam-se bem neste lugar, em nome de Jesus. Fabrício, deixa um no prela aí, viu, para o final, para você cantar um daquele do tempo de Jesus. João, capítulo de número 11, a partir do versículo 20. Vamos ler apenas 5 versículos. João 11, 20 a 25. Quem encontrou, diga amém. Eu lerei, os irmãos apenas acompanhem. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro Maria, porém ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe então Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Convidar o pastor Francisco das Chagas para orar ao Senhor por esta palavra e por nossas vidas. Pai do Senhor, irmãos. Querido Jesus, mais uma vez chegamos na tua casa para te adorar, com gratidão no coração. Nesta noite erguemos nossas vozes em louvor a ti. Deus, através do teu Espírito Santo, leva todo este culto a ti ofertado e manda-nos de volta a bênção da tua palavra, que ela nos exorte, nos conforte, nos edifique, porque precisamos a cada dia. Usa o teu filho que vai falar, põe a tua unção e abençoa grandemente. Estende as tuas mãos, Senhor, sobre esta igreja, cura os enfermos, repreende todo espírito maligno, que sejamos aqui esta noite cheios de alegria, glorificando o teu nome. Pai, em nome do Senhor Jesus te oramos. Amém. Amém. Glória. Graças a Deus. Estamos diante do 7º e último milagre registrado por João. João registra o número da perfeição, o 7, né? E conta-nos milagres que estão entrelaçados, que dão sentido a toda uma perspectiva teológica. O objetivo de João é revelar a divindade de Cristo. E esse último milagre é o mais conhecido e o mais
portentoso dos milagres. Inclusive, é esse milagre que culmina na crucificação de Jesus. O mesmo sol que amolece a cera é o sol que endurece o barro. O mesmo milagre que produz fé inabalável nas pessoas é o mesmo que produz fúria nos inimigos da cruz. Já disse um escritor com muita propriedade. Então este milagre, ele gera fúria. E por que ele gera fúria? Porque ele é um milagre de maravilhas, extraordinário, realizado único e exclusivamente por Deus. E quando nós estamos observando esse texto, quando nós nos apropriamos dessa porção da Escritura, nós estamos falando de algo pessoalmente importante na vida de Jesus. Porque a Escritura diz que Jesus sempre ia a Betânia. Observe, irmãos, que Jesus só teve 3 anos de ministério. Em 3 anos ele teria que fazer algo que mudaria a história do universo. A história se divide entre antes e depois de Cristo. Até o Cristo, toda a raça humana estava condenada à morte eterna. Após o evento Cristo, todo aquele que nele crê tem vida e vida com abundância. E aqueles que morreram na esperança do Messias antes dele, também terão vida e vida com abundância. De sorte que os 3 anos de ministério de Jesus foram sem dúvidas os 3 anos da missão mais importante e imprescindível da história da humanidade. Digo mais, a missão mais importante do universo, inclusive das eras espirituais. Mas mesmo tendo muita coisa para fazer em pouco tempo, Jesus tinha em Betânia uma casa que ele ia para descansar. Jesus tinha em Betânia uma família de amigos. E considerando as pressões do ministério, que eram muitas, ele ia lá para Betânia. Em Betânia tinha tudo que era preciso para a vida. Em Betânia tinha comunhão. Os irmãos já me ouviram dizer isso repetidas vezes. Comunhão é representada pela mesa. E quem providenciava a comunhão era Marta. Quando Jesus chegava, ela já corria para o pezinho do fogão. Ia fazer comida. E aí tem gente que prega contra Marta. Ô irmão, quando a fome chegar, se não for a Marta é quem propicia a comunhão. E por mais difícil que seja a situação que alguém esteja enfrentando, quando ele chega no ambiente de comunhão, ele consegue suportar. Jesus precisou de uma Betânia, irmãos. Nós também precisamos. Nós precisamos de um lugar onde nós possamos nos sentar ao redor da mesa. Não precisa ser uma comida requintada, mas a gente precisa sentar ao lado de gente que nos entende, que nos suporta, e conversar. Betânia era esse lugar para Jesus. Betânia tinha serviço. Betânia tinha comunhão em Marta, mas tinha serviço em Lázaro. Porque sempre que a comida estava pronta, alguém precisava colocar a mesa, e Lázaro servia as mesas. Porque era 12 apóstolos e tinha mais uma multidão que andava com Jesus. Então era muita mesa. E o Lázaro era aquele que servia as mesas. Betânia é um ambiente
onde nós aprendemos o princípio máximo do cristianismo. O princípio máximo do cristianismo é ter a capacidade de olhar para o outro e considerar o outro superior a mim mesmo. Amá-lo como fui amado por Cristo. Jesus ensinou isso. E eu estava lendo um texto de um antropólogo e ele disse uma coisa interessante. Ele disse que, estudando as muitas culturas, ele chegou à conclusão que quando você chega numa cidade, você agora está morando numa rua e ninguém te conhece naquela rua, e aí ele traz um conselho nesse seu livro. Ele diz assim: procure ir no maior número possível de vizinhos e faça alguns pedidos. Você vai lá e pede uma chave de fenda, coisa simples, não peça coisa muito difícil, mas peça uma chave de fenda, peça um caderno. Não, porque a gente ainda não terminou de desarrumar a mudança, eu estou precisando. E aí você faça pedidos. Porque quando uma pessoa serve outra, ela cria um elo de profunda amizade. E dá a outras pessoas o privilégio de servir a você, isso parece extremamente contraditório. Parece até estranho, porque na prática a gente acha o seguinte: o ideal é que nós possamos servir as pessoas para que as pessoas gostem da gente. Esse antropólogo chegou a uma conclusão e eu acho que ele tem razão. Ele diz o seguinte: não, o ideal é que a gente conceda às pessoas a oportunidade de servir a gente. Por quê? Porque o vizinho, ele é um camarada intransigente, chato, cheio de pecados. Só que a vizinha ou o vizinho que chegou lá na porta dele e pediu para ele fazer uma gentileza, e ele foi lá e fez a gentileza, ele pode ser chato e ninguém gostar dele, mas na ótica daquele vizinho ele é um homem bom. E o ser humano gosta de ser considerado bom. Então fazer o bem para alguém, servir alguém, é um ato de saúde. De saúde. E na missão da igreja, a igreja precisa compreender isso. Todas as vezes que aparece alguém em necessidade, Deus está nos dando o grandiosíssimo privilégio de servir as mesas. E ser Lázaro na vida de alguém é extraordinário. Você imagine ser Lázaro para Jesus. Em Betânia você tem comunhão em Marta, você tem serviço em Lázaro, e em Betânia você tem adoração em Maria. A Escritura diz que enquanto Marta ralava ao sopé do fogão, Maria ouvia o Mestre e adorava. E aí Marta chega com a colher batendo na mão, estressada da quintura do fogão: Senhor, o Senhor não vai fazer nada. Ela aí parada. Aí Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, por que está atribulada? O fogão está com fogo aceso e o feijão vai queimar. Se atribule não, essa é a melhor parte. E a melhor parte não será tirada dela. O que a Escritura está ensinando para todos nós, irmãos, é que todos nós temos uma Betânia e todos nós temos tempos na nossa vida. Tem um tempo de Marta e tem um tempo de Maria. O tempo de Marta foi até 5 horas da tarde, viu? Quando você bateu o ponto na empresa, ou então quando você foi tomar banho para vir para o culto. Mas a partir do momento que você colocou a planta do pé ali, começou o tempo de Maria. Você sabe o que é danoso na vida de alguns cristãos? É que eles entram no tempo de Maria e ficam vivendo o tempo de Marta, preocupado com a conta que vão pagar amanhã, preocupado com o cheque especial, preocupado com a dispensa, preocupado com a saúde, preocupado com tantas e tantas intempéries e tempestades.
Aí o Senhor Deus diz assim: deixa a Marta voltar para o lugar dela. O tempo dela cessou. Aproveita o tempo de Maria, porque ninguém vai tirar de você o tempo de Maria. Mas amanhã eu volto ao tempo de Marta, então amanhã você se atribula. Mas não perca o tempo de Maria vivenciando a experiência de Marta. Esse é um princípio. Esse é um princípio. E diz a Escritura que Jesus vai a Betânia. Só que ele não vai quando recebe a informação, ele permanece distante quase 30 quilômetros. Quando ele chega na cidade de Betânia, seu amigo Lázaro, que servia as mesas, já estava morto há 4 dias. 4 dias. E aí Marta se aproxima de Jesus, eu falei sobre isso no congresso de música, e diz: se tu tivesse aqui, não tinha morrido. Conjugou o verbo no passado. Aí Jesus disse: ele vai ressuscitar. Não, mas ele vai ressuscitar no último dia. Conjugou o verbo no futuro. Aí Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Eu não serei e eu não fui. Eu sou. Teologia errada: se aproximar de Jesus pensando apenas no passado. Você conhece gente assim, saudosista? Eu conheço. Na verdade, quase todo mundo que eu conheço é saudosista. Você começa a conversar com a pessoa diz assim: no nosso tempo tinha isso não, pai, nosso tempo era bom demais. Essa semana eu estava conversando na empresa e um rapaz dizia assim: e quando faltava energia, vixe, era bom demais. A gente começava a correr e brincar e brincava de cai no poço, é o novo. E brincava disso, e brincava daquilo, e começava a contar as brincadeiras quando faltava energia. E aí falando assim com saudosismo, que era assim maravilhoso, assim, relembrando. Aí eu disse: quando chegava em casa, que ia dormir sem ventilador, o sol de manhãzinha fazia o corpo queimar, porque você tinha que passar o dia na agricultura, e de noite a pele estava queimando, você não conseguia dormir e ainda não tinha um ventilador para resfriar. Pense no negócio atribulado. Era assim ou não era, irmão? Aí a gente olha e só percebe as coisas belas no passado. Eu era feliz e não sabia. É a lógica de Marta, né? A lógica de Marta. Olha para o passado, saudosista. Ou então, irmãos, nós somos futuristas, né? Esperançosos. A gente começa a dizer assim: olha, eu vou continuar firme, porque vai chegar a minha hora. Eu creio. Vai dar certo. Vou chegar lá. Ele já chegou, ela já está lá. Mas sempre tem a sensação de que ainda está devendo alguma coisa. Teologia de Marta. Aí Jesus nos ensina algo interessante. Nós não devemos viver no saudosismo do passado, e nós não devemos viver no futurismo que virá. Nós devemos viver na realidade presente e aprender a agradecer a Deus por tudo que somos até aqui, por tudo que Ele já fez por nós até aqui. Não, pastor, mas é porque eu acho que eu já deveria ter feito algo extraordinário. Meu irmão, Paul Walsh disse uma frase interessante: você quer mudar o mundo? Vá para a sua casa e ame a sua família. Se você for para casa e amar a sua família, você vai mudar o mundo. Deus não exige nada além do que isso. Porque se cada crente que está aqui nesta noite voltar para casa hoje com desejo de amar a família, Deus vai ter uma agência em cada lugar, em cada casa, e esse bairro vai ser cheio de luzeiros, de famílias que se amam, e as pessoas verão Jesus nas nossas vidas e dirão: Jesus está naquela igreja, Jesus está naquele lugar. Sabe por quê? Porque as pessoas se amam, simplesmente por isso.
Não, mas é porque eu quero resolver o problema do meu bairro. Gente, a gente resolve o problema do bairro arrumando a casa, organizando a casa, cuidando melhor da esposa. Não, mas porque o meu sonho é ir pregar em outros países. Ele não fala nem com a esposa há 2 meses que ele está sem falar da esposa e quer falar com gente de outros países. Atribulado, envenenado. Fale com a sua mulherzinha em nome de Jesus. Se você não consegue falar com ela que está do seu lado, como é que você vai falar com um africano? Tem sentido. Deus não chamou você para falar com um africano enquanto você não estiver sendo abençoado por essa mulher. Deus chamou você para ser bênção na sua casa. Então vamos amar as nossas famílias e vamos transformar a nossa casa em ambiente de graça, vivendo de forma realista. Não, mas é porque o meu sonho, eu vou chegar lá, e aí ele vai chegar lá, e aí ele vai chegar lá, e ele não vive uma realidade. Ele sempre está suspenso, ele sempre está deslocado, ela sempre está deslocada, porque entende que felicidade é chegar aqui. Como está aqui, não se considera uma pessoa feliz, mas não lembra que há 10 anos atrás estava aqui. E o Senhor Deus tem ajudado a sua vida, tem cuidado da sua casa, tem cuidado da sua família, tem dirigido a tua história, tem te concedido sabedoria, tem te concedido saúde e capacidade de fazer algo novo. Portanto, vamos pensar no Deus de agora, como descrito no Antigo Testamento, o Deus de já. Este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Sabe qual é a hora que Deus quer usar você? Hoje. Essa hora. Sabe onde é que Deus quer usar você? Na sua casa, para o seu filho, para a sua filha, para a sua família. E se você for bênção lá, você terá cumprido a maior missão que alguém pode cumprir. Noé foi sem dúvida um dos homens mais crentes da Bíblia. Ele conseguiu ganhar a família. Eu vou dizer para os irmãos, não é fácil. Ganhar a família não é fácil. E Noé conseguiu. Há um conselho de Deus, que nós possamos viver de forma consciente no tempo que se chama hoje, assumindo todas as responsabilidades e os compromissos necessários. E aí eu queria que a gente pensasse sobre algo. Você tem no milagre da ressurreição de Lázaro um fato. O fato é que um morto de 4 dias ressuscitou. E é um fato único, irrepetível. Para os irmãos terem ideia, havia entre os rabinos judaicos um dito que até o 3º dia uma pessoa podia ressuscitar pelo poder de um agente celeste. Podia ser um arcanjo, um serafim, um anjo. Os que acreditavam em anjo, claro, a seita que acreditava em anjo, a seita dos fariseus. Mas eles diziam que no 4º dia não havia agente no céu, por maior que fosse a sua autoridade, que pudesse ressuscitar alguém. Aí Jesus chega lá no 4º dia. É uma tribulação para os judeus, né? Tribulação grande, porque só Deus poderia ressuscitar alguém no 4º dia. Aí Jesus chega no 4º dia, olha para os discípulos e diz: o Lázaro está tomando um cochilo. Ele está só dormindo, né? Ele está cochilando, mas eu vou acordar. Porque a voz de Jesus desperta até morto, viu, irmãos? E aí ele chega lá, sou Lázaro. Aí Lázaro percebe que é uma voz familiar, é a mesma voz que ordenou que ele existisse. E a Escritura diz que o Lázaro sai daquele sepulcro. Fato. Só que o Evangelho não existe por causa de fatos. O Evangelho existe por causa de ideias. Os
fatos permanecem no lugar onde ocorreram. As ideias são eternas. É fato que Lázaro era amigo de Jesus. Então é também fato que você pode ser amigo de Jesus e vai chegar um dia que a morte vai bater na porta da sua casa. Agora tem uma ideia que é maior do que o fato. Sabe qual é a ideia? Lázaro morreu sendo amigo de Jesus, mas Jesus disse que aquela morte era para a glória de Deus. Sabe qual é a ideia? Quem é amigo de Jesus sofre. Quem é amigo de Jesus adoece. Quem é amigo de Jesus é desenganado pelo médico. Quem é amigo de Jesus morre. Mas nada disso acontece se não for para a glória de Deus. Deus transforma o teu sofrimento em glória. Deus transforma a tua dor em glória. Deus é poderoso para transformar a tua morte em glória. Um legado vai ser escrito e Deus vai usar para a glória dele até os dias difíceis da tua vida. Essa é a ideia. O Lázaro morre e o fato fica escrito nos anais da história. Mas a ideia da glória de Deus acende a fé da igreja e a ira dos inimigos da igreja. É possível que você esqueça um fato, mas uma ideia pode manter viva toda uma comunidade. E nós estamos vivos aqui hoje por causa de uma ideia de Deus. Essa ideia foi concebida antes da criação. Enquanto se ouvia a mordida do fruto no jardim, Deus já retirava da ideia e já concretizava a morte do Cordeiro de Deus. Graças a Deus nós estamos aqui nesta noite, porque a ideia se tornou concretude e o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado. E a Escritura diz que Jesus chega próximo do sepulcro. E quando ele chega próximo do sepulcro, ele já havia declarado aos seus discípulos que ia despertar Lázaro. Sim ou não, irmãos? Se ele já havia declarado que iria despertar Lázaro, isso significa dizer que ele iria ressuscitá-lo. Mas quando ele chega próximo do sepulcro, diz a Bíblia que ele chora. Menor versículo da Bíblia, Jesus chorou. Está no capítulo 11 de João. Jesus chorou, irmãos. E sabe por que Jesus chorou? Porque o nosso Deus não é um Deus imparcial. O nosso Deus não é um gerente cósmico. O nosso Deus não é um general distante. O nosso Deus não é um estranho alheio às nossas dores. Ele sabia que ele devolveria alegria àquela família. Mas se era tempo de luto, ele chora. E você sabe por que o Filho de Deus chorou? Para que hoje nós pudéssemos refletir sobre isso. E compreender que o Filho de Deus não utilizou máscaras. Na festa ele celebrou. No luto ele se derramou. E tem gente que acha que heroísmo é engolir o choro. Quem nunca ouviu essa expressão, né? Minha mãe dizia muito isso. Dava aquele cocorote e dizia: engole o choro. Aí você ficava assim. Podia nem fungar. Tinha que engolir.
Mas o Senhor Jesus chorou. E essa palavra ela tem endereço para algumas pessoas que estão aqui nesta noite. Você não é um herói nem é uma heroína, porque demonstra ter capacidade de não chorar. Existem pessoas aqui nesta noite que estão ladrilhadas, quebradas por dentro. Eu quero dizer para você que não chorar é atrair para a sua alma enfermidades das mais sérias possíveis. Jesus está dizendo: se você está vivendo luto, dê vazão aos sentimentos. Chore. Arquivar a dor ou fingir de forma mascarada que é forte não é sinônimo de heroísmo. É sinônimo de imaturidade. Os maduros são como crianças. E crianças conhecem a linguagem das lágrimas. E se não nos tornarmos como uma delas, de modo algum nós herdaremos o reino dos céus. Portanto, a palavra do Espírito de Deus para algumas pessoas nesta noite é que você aprenda a derramar a sua alma na presença do seu Deus, porque o colo dele está pronto para te acolher. As mãos dele estão prontas para enxugar dos teus olhos toda lágrima, e ele vai trazer consolo e conforto para a sua vida. Ele conhece a profundidade da tua tristeza, e ele traz sobre você graça necessária para suportar. Diante dele não precisa de fingimentos. Diante dele a gente se derrama, se prostra, confia e adora, e Deus cuida da nossa história. Nós precisamos voltar a nos derramar na presença de Deus. Nós precisamos dizer que está doendo. Nós precisamos dizer que não está bem. Nós precisamos ter a capacidade de dizer: estamos com medo. Nós precisamos ter a capacidade de dizer: eu não sei fazer. Nós precisamos ter a capacidade de dizer: me ajude, porque eu não consigo mais um dia. Nós precisamos ter a coragem de dizer: eu preciso da tua misericórdia na minha vida. Isso é maturidade, irmãos. Isso é maturidade. E o Senhor Jesus está nos ensinando. Ele não tornou-se fraco quando chorou. Ele viu a devastação que a morte seria capaz de fazer. E a Escritura diz que ele chora, derrama lágrimas naquele lugar de morte. Só que nesse momento, e era aqui que eu queria chegar, nesse momento, ele se aproxima do sepulcro. E quando ele se aproxima, uma das irmãs de Lázaro se aproxima dele e diz assim: Senhor, já cheira mal. Mexe não, porque tem determinadas coisas que se for mexer não dá certo. Não importa se apodreceu, o tempo já se encarregou de colocar uma pedra. Não mexe não. Não, mas está todo mundo chorando por causa do que está além da pedra. Mas não mexa. É melhor deixar do jeito que está. E a Escritura nos diz que Jesus traz lições extraordinárias para aquela mulher. A primeira delas, ele ensina para aquela mulher que enquanto ela estiver preocupada com os outros, não haverá espaço de milagres na vida dela. Senhor, já cheira mal.
Imagina o que dirão. Imagina o que pensarão. Senhor, eu estou preocupado com o cheiro e com o odor. Eu estou muito mais preocupado com as outras pessoas do que focada no milagre. Então não mexe, deixa do jeito que está. Não sabia ela que ela estava conversando com Jesus, que a Escritura diz que ele é a rosa de Saron, não é, irmão? Ele ressuscita e perfuma. Amém, irmãos? Você não deu glória a Deus porque não creu, mas que ele tem poder e autoridade para fazer isso, ele tem. Glória a Jesus. Sabe, Jesus, eu estou preocupado com o que as pessoas vão pensar. Então é melhor manter o apodrecimento escondido. Não traz as claras, as minhas sombras. Porque já pensou o que dirão? Quando as pessoas perceberem que eu não estou exalando o bom cheiro de Cristo. Se eu estou tão preocupado com o que os outros vão dizer, que eu prefiro permanecer sem o milagre. Eu prefiro suportar a dor da perca de uma vida com sentido e com graça, do que saber que outras pessoas estão percebendo que tem algo na minha história que não cheira bem. Aí a gente vai construindo pedras e pedras e pedras. Aí o Senhor Jesus diz: olha, eu não mexo em pedra. Isso é com você. Eu perfumo a podridão e trago vida na morte. Mas eu só faço isso se você quiser. Portanto, tire a pedra. E você sabe quais são as pedras que precisam ser removidas. Enquanto você estiver preocupado com o que os outros vão pensar, mantenha a pedra no lugar. Mas quando você estiver pronto para receber o milagre de Deus e viver o cristianismo de forma autêntica, remove a pedra e permita que o milagre de Deus acesse a sua vida e a sua alma, porque Deus deseja fazer milagres nas nossas vidas. Porque Ele deseja, irmãos, entrar nos recônditos mais obscuros da nossa alma. Porque Ele deseja trazer sombra, porque Ele deseja trazer luz às sombras, da nossa vida. Porque Ele deseja que a pedra seja demovida por nós e não por Ele. Eu acho isso extraordinário em Deus. Jesus está dizendo assim: foi vocês que colocaram Lázaro no sepulcro, e foi vocês que colocaram uma pedra. Então eu não vou mexer. Quem tem que mexer são vocês. Porque aquilo que eu escondo, eu tenho que revelar. Porque a pedra que eu movo, eu tenho que remover, irmãos. Ou então, a pedra continua mascarando as sombras, e a gente vai tocando. Dá para viver sem Lázaro. Dá para tocar a vida. Lázaro morreu, não tem problema, a gente vai tocando, vai sofrendo, se angustiando e vai tocando. O problema, irmãos, é que o mau cheiro de Lázaro afeta a nossa alma. E a gente passa a viver uma vida vazia. E a gente passa a realizar 1000 coisas e não encontrar sentido em nenhuma delas. E aí somente quando compreendemos isso e retornamos para tirar a pedra, propiciamos a entrada
da presença de Deus no lugar de morte. E a ressurreição de uma nova história acontece nas nossas vidas naquele lugar. É só aí que o milagre acontece. Agora, Deus deseja ver o seu esforço removendo a pedra, viu? Deus deseja ver. Você tem que tomar iniciativa. E eu bem sei que você está compreendendo qual é o Lázaro que você tem que desenterrar. Eu bem sei. E diz a Escritura que Jesus ordena, uma vez removida a pedra, Lázaro, vem para fora. E diz a Escritura que o Lázaro, ouvindo isso, saiu. Olha que coisa linda. E a Bíblia diz que ele saiu ainda com ataduras no corpo, saiu sozinho. Jesus não entrou no sepulcro para tirar Lázaro e para ajudar ele. Ele saiu saltitante, ainda no emaranhado de ataduras. Mas ele saiu. Eu não sei quantas pedras você precisou remover. Eu não sei quantos Lázaros foram mortos na sua história e na sua existência. Pastor, se eu começar a contar a minha história para o senhor vai ver que eu tenho um cemitério. Tem gente que tem um cemitério de tantas pedras e de tantos Lázaros mortos. E eu preciso trazer uma palavra de Deus para você. Já disse um escritor que Jesus precisou dizer Lázaro, e ele disse bem alto, porque se ele tivesse dito assim, morto ou morto, venha para fora, os mortos tudinho tinham saído. Ele tinha tanta autoridade que se ele não tivesse declarado Lázaro, os outros mortos tinham ouvido e tinham saído do sepulcro. Um escritor escreveu isso e claro, isso tem lógica bíblica dada a autoridade do mestre. Mas quando ele diz Lázaro, ele está dizendo, esta pedra foi para Lázaro e esta palavra é para Lázaro. Então para este sepulcro eu tenho uma palavra específica. E se você tem 5 sepulcros, 10 na sua existência, não adianta você tirar todas as pedras. Você tem que tirar a primeira e aí esperar a voz. Amém? E aí Deus vai mudar essa área da sua vida. Depois você tira a segunda, espera a voz. Aí a voz de Deus vai entrar na segunda. Aí você tira a terceira, espera a voz. Vai com calma. Deus tem algo grande para fazer na sua história. Vai tirando pedra por pedra. Vai ouvindo a voz de milagre de Deus. Vai recebendo vida para viver para a glória dEle. E a abundância de graça se estabelecerá na sua casa. A abundância de graça se estabelece na nossa vida quando nós propomos no nosso coração o desejo de convidar a voz de Cristo para ser instrumentalização de milagre no lugar da morte. Tem gente que enterrou a relação, viu? O casamento está enterrado, morto, faz tempo. E tem uma pedra pesada. E você sabe qual é o maior problema? É que ele está esperando que ela remova. Só que ela é o vaso mais frágil, o varão. E ela está esperando que ele remova. Ou então, um está do lado direito e o outro do lado esquerdo. Um empurra para a direita e o outro empurra para a esquerda. Porque preferem manter morta e apodrecida a relação. Enquanto não adotarem a postura de assumir um único lugar e reunirem potencialidade de forças para remover a pedra, a relação não volta a viver. Mas hoje Deus reservou essa noite
para lançar sobre o seu coração essa semente de graça. E Deus vai te dar forças para remover pedras. E unida à sua esposa, você vai demover estas pedras. E a voz de Deus vai ecoar no seu relacionamento. E algo novo e vivo vai nascer para a glória do nome de Jesus. E aí eu queria que a gente concluísse o sermão pensando sobre algo interessante. A Escritura diz que Lázaro saiu com as ataduras ainda no seu corpo. E aí tem 3 elementos importantes aqui. Quando é que a vida acontece? Estamos concluindo. Quando é que a vida acontece? A vida acontece a partir de 3 elementos. Primeiro, começa quando a voz de Deus ecoa e ordena. A vida só acontece a partir da voz de Deus. Você pode remover 1000 pedras. Se Deus não falar, a morte não dá lugar à vida. A salvação vem do Senhor. A vida vem do Senhor. E nenhum homem tem autoridade para arrogar essa capacidade. Só a voz de Deus dá vida. Só que tem um segundo elemento: o esforço humano em sair do sepulcro. Porque não adianta você ter a voz se o ser humano não se esforça para sair. Jesus não entra no sepulcro para tirar. O ser humano precisa dizer: Senhor, eu ouvi a tua voz e eu vou fazer a minha parte. Eu vou sair do sepulcro. Senhor, eu ouvi a tua voz e eu vou fazer a minha parte. Eu não vou mais me prostituir. Senhor, eu ouvi a tua voz e eu vou fazer a minha parte. Eu vou cuidar melhor da minha esposa. Senhor, eu ouvi a tua voz e eu vou fazer a minha parte. Eu vou cuidar melhor dos meus filhos. Senhor, eu ouvi a tua voz e eu vou fazer a minha parte. Eu vou sair do sepulcro. Eu vou cuidar melhor do meu esposo. E aí você vai cuidando, você vai ouvindo a voz, você vai deixando o sepulcro e a graça de Deus vai se estabelecendo na sua vida. Começa lá, na voz de Deus, mas se estabelece na sua decisão de sair. E aí tem um terceiro elemento. E eu queria trazer essa palavra profética sobre esta igreja nessa noite. Jesus olha para os que ali estavam e diz assim: tirai dele a atadura. Tirai dele os restos mortais. Quem faz isso é a igreja. Quem traz vida é a voz do Mestre. Quem aceita a vida é a pessoa, livremente. Agora quem tira a atadura somos nós. Irmãos, existe uma multidão de gente na igreja que tem 30 anos de fé e ainda tem resto de morte, ainda caminha com atadura. Mas Deus vai usar gente nesse lugar para te ajudar a se livrar das ataduras. Aleluia. Igreja de expedicionários, muitos sepulcros serão abertos. Deus deseja usar as vossas vidas para retirar ataduras de mortos e permitir que as vestes de justiça de Cristo possam resplandecer na vida destas pessoas. Haverá vida e não morte. Essa é a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Pastor, então eu tenho que ficar agora de olho em quem tem atadura, em quem tem práticas de morte, em quem ainda conserva algumas coisas do Egito? Não, meu irmão.
Essa semana eu li uma frase interessante, a frase era a seguinte: se você é perito em observar os defeitos do outro, isso não te faz mais santo e nem mais crente, isso te faz fofoqueiro. Olha que frase profunda. Não é, pastor? Então, se você é perito em olhar para as falhas do outro, isso não te faz mais santo, isso te faz fofoqueirinho, viu? Agora, se Deus te der capacidade de perceber ataduras de morte, Deus vai te dar autoridade para ajudar essa pessoa a se livrar dessa atadura. E essa pessoa vai ser mais livre a partir do momento que se encontrar com a sua vida, porque Deus vai te usar como instrumento dele para a glória do nome dele. Quem recebe essa palavra, diga amém. Fabrício, vamos ouvir um hino de louvor ao Senhor. Eu estou sentindo o desejo de convidar aqui à frente você que nesta noite ouviu a voz do Senhor e deseja restauração, deseja um tempo novo na sua vida. Vamos ficar de pé, irmãos.